O espaço sideral é pura ficção. Os fanáticos religiosos fundamentalistas da Igreja NASA da Religião do Espaço vivem perguntando e chiando: por que vocês só falam da NASA? Existem mais de 30 agências no mundo. É simples, a NASA é a mãe das demais agências globais. Quando Hollywood lança uma ficção espacial, quem é o consultor? A NASA. Não é a agência ucraniana, nem a paquistanesa, nem a indiana. Essas mini fábricas de mentiras são irrelevantes e totalmente insignificantes. Elas servem apenas para desviar dinheiro daquele país específico e desinformar o povo. Agências aeroespaciais são um ótimo esquema de corrupção, porque tudo o que fazem exige bilhões e bilhões de recursos. Não é milhões, são bilhões extraídos sem qualquer tipo de retorno significante para o povo. É um golpe, uma fraude e um dos empreendimentos mais lucrativos no mundo, e todos querem uma parte do teatro hollywoodiano. Alguém esqueceu de avisar o departamento gráfico da NASA. Eratóstenes ainda é citado em livros como tendo medido a circunferência do globo 2000 anos atrás. Mas como que ele nunca mencionou algo sobre a pera ou plata esferoide que os pseudocientistas afirmam como a forma mais correta da Terra? A NASA mostra uma esfera perfeita. Eratóstenes calculou uma esfera perfeita com base em uma única experiência. E estes modernos adoradores do Sol regurgitam uma pera, e todos eles são citados como sendo corretos. Você consegue sentir o cheiro da falcatrua? Eu consigo. A maneira mais fácil de ver se a teoria do globo é falsa não é necessariamente atacar as fórmulas ou a física dele, mas entender o fundamento do assunto que eles estão usando para formar essas teorias e decidir se a explicação da teoria realmente se aplica ao conteúdo original. Basicamente, só porque há uma imagem do globo e uma fórmula da física, isso não significa que a imagem é real, o que torna a fórmula não requerente. Em outras palavras, uma imagem da NASA, alguns temas discutíveis e algumas coisas que não são explicadas não devem ser suficientes para concluir tal teoria como fato. Só porque eles mostram a você um globo em CGI e uma fórmula que afirma ser uma possibilidade, não significa que a fundação é factual, o que pode tornar a física envolvida muito precisa, mas não realista para sustentar alguma situação. Então, honestamente, entrar nos tecnicismos, tanto quanto da física, entre outros, a fim de debater o tópico da Terra-globo versus Terra plana é redundante, pelo menos para começar. Comece com a fundação das coisas. A fundação e as origens do heliocentrismo já foram expostas também. E a menos que você seja um pagão, politeísta ou adorador do Sol, não vejo como você poderia seguir essa triste desculpa de uma teoria científica. Se você apoia a teoria de um globo girando em torno do Sol, eu recomendo que você entenda as origens do heliocentrismo. E claro, as origens dos nossos queridos amigos, a NASA. A NASA ganha bilhões de dólares por ano e os astros da ciência moderna ficam milionários produzindo programas de TV e documentários. Isso que eles ganham por defender o globo. E os robôs que defendem essas pessoas doutrinando elas nessa ideologia estão ganhando o quê? Absolutamente nada, pois ganhar com isso não está na programação do robô. O problema com os fanáticos religiosos do globo e todos aqueles que adoram a NASA e demais agências de ficção aeroespacial é que eles se convenceram de que, se puderem repetir o absurdo
pseudocientífico e o besterol que sai das bocas desses sacerdotes maçônicos do cientificismo, então eles só podem ser inteligentes. É uma muleta que os faz sentir intelectualmente superiores a todos. Nós fomos até a Lua, diria um fanático globalista. Não, amigo, nós não fomos a lugar algum. Eles disseram que foram e você engole porque faz parte da religião do espaço. Eles preferem acreditar sem pensar nas teorias da chamada comunidade científica em vez de usar seus próprios cérebros e sentidos. Como a ideia de anos-luz, por exemplo. Qualquer um com um par de olhos pode ver que a luz tem um alcance, não viaja por bilhões de quilômetros. Ligue os faróis do seu carro e veja o quão longe a estrada à sua frente fica iluminada. O feixe de luz fica mais largo com a distância e mais fraco até se dissipar totalmente. É por isso que é impossível ver as estrelas que estão supostamente a bilhões de quilômetros de distância. As estrelas estão próximas e são pequenas, assim como o nosso Sol e Lua. Tudo o que lhe foi dito sobre a nossa realidade pelos mestres da pseudociência moderna é uma mentira. Em 2018, a NASA não sabe onde a Terra termina e o espaço começa, mas sabe onde o universo começou, como começou e há quanto tempo atrás o nada explodiu. Além de como detectar ondas gravitacionais localizadas a bilhões de quilômetros da Terra, enquanto o sistema solar é lançado rumo ao nada, a quase 1 milhão de quilômetros por hora. Sabe até o que tem no núcleo de um planeta em outro sistema solar a 45 anos-luz da Terra, mas não sabe onde a Terra termina e o espaço começa? O globo também tem um fim? Se andar reto, um globalista vai cair no espaço? A NASA está procurando a borda da Terra agora. Já achou o firmamento, o qual chama de Cinturão Van Allen. E agora está procurando onde a Terra termina? Sei não, hein? Acho que virou terraplanista e não sabe como contar ao fã-clube. Os integrantes da NASA, quando dizem que vão estudar algo, significa que a animação gráfica está em pré-produção e estão elaborando o roteiro para o grande show de revelação na mídia. O artigo será chamado 40 anos depois de mandar o homem para a Lua, cientistas descobrem o fim da Terra e o começo do espaço. O lançamento era de mentirinha, mas o dinheiro gasto era de verdadeirinha. E saiu do seu bolso também, mesmo que indiretamente. E o saneamento básico que deixou de existir por causa dessa porcaria fictícia? Quantos hospitais, maternidades, abrigos para indigentes? Quando você para pensar o quanto eles ferram com o povo para mantê-los na caverna de Platão, o sangue ferve. Até o ano 2000, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, estimou que tanto quanto 95% dos oceanos e 99% do fundo dos oceanos são inexplorados. A NASA recebe 20 bilhões de dólares por ano para ficar desenhando planetas no Photoshop e brincar de homens no espaço na frente de telas verdes, enquanto não sabem nem o que tem no fundo dos oceanos aqui na Terra. Os únicos buracos negros que existem são as próprias agências espaciais do mundo e eles só atraem dinheiro do contribuinte. Ninguém realmente sabe para onde vai todo esse dinheiro. É preciso ter fé na palavra deles. Os de última geração ficará inoperante no espaço por um ano. Que conveniente! Até lá, ninguém mais vai lembrar que os parasitas estatais fizeram de conta que colocaram uma lata no espaço. E a vida segue. Eles agora com 2 bilhões desviados e o povo com 2 bilhões
a menos para cuidar do estrago que eles fazem todos os dias. O governo brasileiro tem um toque do anti-Midas. Tudo que toca vira merda. E a Estação Espacial Internacional? Para que perguntar para os astronautas que estão no espaço quando você pode torrar mais alguns bilhões mandando sucatas ou até mesmo um carro de um bilionário para o mar, quero dizer, para o espaço? Por isso que a NASA é a nossa agência cinematográfica favorita. Até os chineses têm mais vergonha na cara e sabem quando ficar quietos. Se a NASA não tivesse dito isso, ninguém iria cogitar que eles ainda não sabem onde o espaço deles começa. Dica: começa e termina na imaginação. Do nada. Se alguém achar o fim do globo antes da NASA, cuidado para não cair no espaço. Qual é a quantidade de massa cerebral que precisa ser removida para fazer alguém acreditar que a NASA consegue comandar uma sonda a 1.600.000 quilômetros da Terra e ainda consegue tirar uma foto perfeita da Lua passando em frente do globo? 70%? 80% ou 100%? Cadê a NASA para ajudar nas buscas, já que eles conseguem achar uma partícula de gás a milhões de quilômetros da Terra, além de conseguirem comandar uma máquina para sobrevoar Saturno? Aí me dizem que perderam contato de submarino na costa da Argentina? Me poupe. Gênios! Depois que a NASA desenvolveu a tecnologia do Nyan Cat para viagens espaciais, tudo ficou mais fácil. Métodos de propulsão sem resistência ou força oposta, de acordo com Newton, seriam equivalentes a alguém tentar voar puxando o cadarço dos sapatos para cima. Alguém consegue fazer isso ou seria mais um milagre da Igreja NASA da religião do espaço? Motores a jato, foguetes ou hélice empurram o ar para trás para ir para frente. Um motor a jato ou foguetes não funcionam num ambiente sem ar. Foguetes no espaço são impossíveis. Assim que qualquer foguete ou nave chegasse no suposto espaço, eles deixariam de funcionar. Por isso que vácuos não são naturais. Se a natureza nos ensina como fazer isso através de observação, então é porque isso é impossível. Aves empurram o ar, peixes empurram a água, animais terrestres empurram o chão. Isso é física ou movimento. Movimento sem força oposta ou contra ela mesma não existe. A força só é quantificada no ambiente onde o ar oferece a resistência para impulsionar o objeto na direção oposta. Se o ar não oferece resistência, logo o objeto não é impulsionado. Uma vez que a nave chegasse no espaço, ela nunca mais iria parar, porque a força contrária oferecida pela pressão e resistência do ar não existiria. Pressão do gás requer a moléculas estarem em contato uma com a outra, saltando uma da outra, causando milhões de colisões por segundo. Se você soltar gás no vácuo do espaço, a primeira molécula que sai iria atirar fora na distância em uma velocidade constante. Assim será a outra por trás disso, nunca mais recuperando o atraso com a primeira, a terceira, a quarta, etc. Todas voando longe, tentando preencher o vácuo. Portanto, não importa a quantidade de gás que você produz, nada disso vai mudar a pressão sob uma nave espacial. Nada vai empurrar uma nave espacial. Para empurrar, deve haver alguma alta pressão localmente sob ela, o que é impossível, já que a pressão no suposto espaço é zero em todos os lugares.
Aquela ideia que vemos nos filmes, onde alguém aperta um botão e sai um jato de gás que impulsiona alguma coisa para algum lado, é ficção científica. Aquilo nunca iria funcionar porque o vácuo do suposto espaço não oferece resistência oposta. O jato simplesmente seria expelido para fora. É necessária uma força externa atuando sobre o objeto no sentido oposto, e não ela atuando sobre ela mesma. Inércia poderia levar algo até o espaço, mas ela nunca ia conseguir parar sem resistência oposta, que não existe no espaço. Conservação do momento linear faria a nave entrar em órbita, mas como que ela faria para desacelerar, para não se chocar violentamente contra a Estação Espacial Internacional, ou se precisar acelerar para se equiparar com a velocidade da ISS? De onde vem a resistência ou massa adicional para desacelerar a nave? Se peso é calculado pela atração gravitacional, como que alterando o peso da nave iria alterar a velocidade da nave se ela está em um ambiente sem gravidade, ou seja, com a nave pesando 0 kg assim que entrar no espaço? Porque nunca mostram a nave indo até o espaço, chegando na ISS e depois voltando à Terra, tudo ao vivo e a cores, se eles supostamente têm vídeos da ISS ao vivo 24 horas por dia para nos mostrar esse feito incrível de engenharia e física. Newton errou, a NASA mente ou espaço não existe. As agências de animação espacial como a NASA não possuem sequer uma imagem do globo que seja 100% autêntica. É tão complicado mirar a câmera, tirar a foto e publicá-la do jeito que foi capturada? Claro que não. Eles precisam copiar e colar nuvens, ajustar contrastes e cores para que ela seja mais enganosa. Antes do Photoshop existiam tecnologias como pincel e tinta, assim como o extinto lápis, que eram usados para desenhar objetos que só existem na imaginação dos astrônomos. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu, mas a mentira continua a mesma. A NASA recebe 20 bilhões de dólares por ano e ainda assim precisa retocar suas imagens no Photoshop ou costurar várias imagens para criar um globo. Com 20 bilhões, eles não conseguem mirar uma câmera e me filmar na minha casa, dando tchau para a Estação Espacial Internacional? As melhores poses do homem são seus sentidos, e quando ele usa todos eles, ele não será enganado em sua pesquisa sobre a natureza. É somente quando alguma faculdade ou outra é negligenciada ou abusada que ele pode ser enganado. Todo homem em pleno comando de seus sentidos sabe que uma superfície nivelada é plana ou horizontal, mas os astrônomos nos dizem que o verdadeiro nível é a superfície curva de um globo. Eles sabem que o homem precisa de uma superfície plana para viver, ou melhor, que os astrônomos podem fazer por seus semelhantes com sua ciência teórica é enganá-los. É óbvio que as coisas não são como dizem que são. Os 3 atores que pisaram na Lua ganharam um quadro na Calçada da Fama em Hollywood. Um dos fundadores da NASA, Wernher von Braun, o nazista que foi importado da Alemanha pela CIA após a guerra, tinha um relacionamento próximo com Walt Disney. A agência que é sempre mencionada em filmes de ficção espacial é a NASA. A única coisa que eles mandam para o espaço é a sua imaginação. Realmente não dá para acreditar. Um pouco de consistência vai longe, mas a imagem do globo muda de acordo com o ânimo do estagiário operando Photoshop naquele dia. Na Terra ou no espaço,
A física inventada do globo é irreproduzível na prática. Engraçado como gravidade não existe dentro da ISS, nunca é observado seus efeitos. Se um ator da NASA solta um objeto dentro da ISS, o objeto não gravita para o centro de massa da ISS, mas fica ali boiando livremente no ar. O objeto não é atraído para as paredes da ISS e nem em direção à Terra. Claro que tudo que é observado dentro dos estúdios da NASA não faz sentido e é um estúdio afinal de contas. Pergunta: por que a NASA não treina seus funcionários dentro de câmaras de vácuo ao invés de piscinas? Resposta: porque nenhum ser humano sobrevive dentro de um vácuo e, consequentemente, nenhum ser humano poderia brincar de astronauta no vácuo do espaço se ele nem consegue brincar dentro de vácuos na Terra. A NASA possui uma réplica da Estação Espacial Internacional dentro de uma piscina para fazer seus treinamentos. Até onde a ciência ensina, o espaço é um vácuo e não água. A Bíblia é que ensina que acima do firmamento tem água. Será que a NASA está treinando para explorar algo que não estão nos contando? Os photoshops admitidos da NASA fazem de nossa realidade uma teoria? Fórmulas matemáticas nunca testadas fora do papel fazem da nossa realidade uma teoria? Doutrinação sistemática do Estado contra nossa intuição e observação fazem da nossa realidade uma teoria? Chamar o óbvio de teoria é uma piada. Nosso mundo não é uma bola. O oposto do óbvio é a teoria, e uma terra plana é óbvia. Até uma criança entende isso, e não é por ela ser sem instrução, é porque a realidade é simples assim. Muitas vezes ouço: o ônus da prova está em fazer reivindicações extraordinárias. Mas até nisso os globalistas erram em determinar que a Terra, sendo plana, é a reivindicação extraordinária. A alegação extraordinária é que vivemos em uma bola girando no vácuo. Nossos sentidos prontamente nos dizem que a Terra é plana e estacionária, como evidenciado pelo fato de que foi a conclusão primária de todas as pessoas na história, com algumas exceções. O ônus da prova nunca foi nosso. Publicamos provas do óbvio para que as pessoas comecem a enxergar o que esteve na nossa frente todo esse tempo, mas que fomos manipulados a ignorar em razão de teorias miraculosas e extraordinárias. O ex-nazista criador da NASA colocou uma referência do firmamento na sua lápide, e tem pessoas que acham que ele atravessava o domo. Ele sabia muito bem que seus foguetes iriam fazer uma curva e ser lançados no mar quando fora de vista. Ninguém foi, ninguém está e ninguém irá para o espaço, porque acima do firmamento é água e não um vácuo. Outra dica: astronauta, sufixo nominal de origem grega que exprime a ideia de marinheiro, navegador. Interessante como os atores da NASA recebem o sufixo de marinheiros. Olhar uma imagem ou vídeo do globo na internet não prova que vivemos em um globo, prova que você viu um globo na internet. A NASA jura que suas imagens da Terra inteira são reais. Quem pode comprovar que as imagens da NASA são reais, além da própria NASA? Ninguém. Qualquer um que defende a NASA nunca irá para o espaço e nunca irá testemunhar o globo em sua totalidade. Essas pessoas têm fé em imagens da internet e fé que uma agência governamental está dizendo. É confiança na palavra deles e não um fato que qualquer um pode comprovar ou observar. Eu deposito a minha fé em Deus e sua palavra. Maldito o homem que confia no homem.
Planetas imaginários em sistemas solares de mentirinha? No posto NASA tem. Legal como a NASA usa ilustrações artísticas, animações gráficas e retoques ao invés de mostrar imagens reais, nuas e cruas do universo. Para receber 20 bilhões de dólares anuais, tudo o que precisam fazer é um curso de design gráfico. Se é real, mostrem como realmente é, ao invés de ficar enfeitando imagens com filtros coloridos e retocando desenhos no Photoshop. Einstein, um dos padroeiros do heliocentrismo, disse uma vez: imaginação é mais importante que conhecimento. Para que saber quando podemos imaginar, não é mesmo? Pelo jeito, os seguidores dessa seita levam isso ao pé da letra. O cinturão de Van Halen mandou abraços. A NASA está desde 1969 tentando chegar na Lua, gastando quase $1 trilhão em seus 60 anos de manipulação mental. E agora, uma empresa de um playboy bilionário vai fazer o que a NASA nunca conseguiu? Tá bom, porque vida nunca será encontrada no espaço. O elemento fundamental que a ciência reconhece como essencial para existir vida é água. Água nunca será encontrada em outros planetas porque a física natural desse elemento nega a possibilidade dela grudar em bolas, independente de qual teoria diga que é possível. Ninguém jamais observou isso, ninguém consegue testar isso e ninguém tem por que acreditar que isso seja possível. Se a Lua tivesse água, então eu poderia acreditar que a água pode grudar em bolas, porque qualquer um poderia observar isso. Se eu pegasse um telescópio e visse um oceano na Lua, então tudo bem, água gruda em bolas e eu consigo observar isso claramente. Mas até então, isso continua sendo uma fábula e é impossível de ser comprovado. Eles precisam dizer que esses planetas estão em distâncias incalculáveis para que só eles sejam a fonte daquela informação. Ninguém mais tem os equipamentos necessários para validar aquelas observações. O mais impressionante é, com toda a aleatoriedade do universo, a ciência acredita que o elemento que só existe na Terra é fundamental para a vida em qualquer outro lugar do universo, como se eles já soubessem que só existe vida com água. Por que não poderia existir alienígenas que respiram diamantes e bebam magma para viver? Engraçado como toda a vida inteligente segue a mesma fórmula em todo o universo. E precisam das mesmas coisas para existir, menos a 40 anos-luz da Terra. Esse é o universo que podemos observar. Nada mais. Ponto final. Qualquer argumento contrário precisa ser provado e validado cientificamente, não com telescópios ou varinhas mágicas, dependendo de qual escola o globalista frequenta, mas com ciência de verdade. Para quem nunca aprendeu o que é ciência de verdade, vou resumir o processo aqui com 6 passos. Como usar o método científico? 1. Observe. 2. Investigue e questione o conhecimento existente sobre o problema. 3. Formule uma hipótese original sem se basear em outras hipóteses. Se usar hipóteses já propostas, então a base da hipótese e do teste é um pressuposto e a conclusão final será inválida. 4. Teste a hipótese. 5. Analise os resultados e tire conclusões. 6. Faça um relatório das suas conclusões. Alguém que não é um maçom da NASA pode realmente dizer que espaço existe?
Obviamente que não, porque é impossível provar essa hipótese cientificamente, restando apenas fé nos apóstolos espaciais. De acordo com a NASA, existe uma réplica em tamanho real da Estação Espacial Internacional dentro de uma piscina, onde eles fazem seus treinamentos e também suas caminhadas espaciais à la Hollywood. Interessante que técnicos que fazem reparos em submarinos conseguem fazer seu trabalho de dentro do submarino, mas a agência mais rica do mundo precisa colocar seus atores espaciais no vácuo do espaço para realizar manutenções? Parece ser uma ótima oportunidade para fazer de conta que estão no espaço e mostrar seu globinho de mentirinha, mas uma péssima técnica de manutenção. Quando falamos das falcatruas espaciais, sempre mencionamos a NASA. Sim, existem mais agências de mentirinha no nosso plano, mas a NASA é a referência. Ela que criou o precedente. Quando que foi a última vez que teve alguma notícia significante da agência francesa, italiana ou ucraniana? O fato é que a NASA é à frente da farsa espacial, com a ESA, Agência Europeia, em segundo lugar, e a Roscosmos, russa, em terceiro. Essa é uma das maiores provas que essas brigas e conflitos internacionais são todos faz de conta. No topo da pirâmide, a agenda é a mesma. A Terra plana revela mais uma das mentiras dos donos do mundo. Não existe conflito internacional quando os governos do mundo estabeleceram um acordo para mentir para os escravos da Terra. Nós escolhemos ir à Lua não porque era fácil, mas porque era impossível. Se nós pudéssemos convencer o mundo que nós alcançamos o impossível, nós poderíamos supor nós mesmos como a autoridade no assunto. A única razão de nós não termos ido para Marte ainda é porque as elites não acham que eles conseguem fingir bem o suficiente para convencer o mundo do que eles estão apresentando é real, porque não vai ser. Mas eles têm todos os tipos de fichas de inscrição para as pessoas que querem ir para Marte. Eles falam de ir para Marte constantemente. Eles ainda têm um novo programa na NetGeo, mostrando como iria ser. Primeiro, eles têm que começar a programação preditiva para que o embuste seja mais aceitável. A farsa marciana está programada para daqui outros 10 a 20 anos, mas eu não ficaria surpreso se for empurrada mais 30, 40 anos, porque até então muitos saberão que é falso. Chegando em 2030, eles ainda estarão com as mesmas fichas de inscrição de 2016, rindo de quem colocou o nome no papel. Eles decidiram parar de fingir a exploração espacial além da órbita baixa nos anos 70. É muito arriscado para eles fingirem novamente quando nós já estamos dando todo o dinheiro que eles querem de qualquer maneira. O que as pessoas precisam entender sobre tudo isso é que nós não fomos a lugar algum, nós não vamos a lugar algum. Melhor nós nos preocuparmos com a terra em que estamos e com quem exatamente nós escolhemos como autoridades e por que exatamente nós os escolhemos. Obrigado, NASA, pelos photoshops e animações hilárias. O que seria dos membros da Igreja NASA da Religião do Espaço sem vocês? Eu sei provar o globo. Manda um link do YouTube. Globalistas podem usar animações e photoshops de agências espaciais de mentirinha junto com teorias matemáticas impossíveis de reproduzir na prática como provas dos seus absurdos. Mas terraplanistas precisam fazer tudo sozinhos,
com dinheiro do próprio bolso, e depois nós somos chamados de anticiência? Ó céus, será que essa hipocrisia terá um fim? Espero ansiosamente o dia em que um globalista monte um foguete até a Lua ou até a órbita baixa da Terra. Se ir até a Lua é complicado e caro demais. Vamos facilitar mais ainda. Façam água grudar numa bola que gira a 1.600 km por hora. Difícil demais? Ok, que tal um gás em formato de esfera acumulado dentro de um vácuo? Nada ainda? Já sei, metal derretido que consegue manter suas propriedades magnéticas com terra ao redor dela. Sem chance? Uma foto do núcleo do globo então. Não dá porque é quente demais. Uma foto da curvatura sem filtro com o efeito olho de peixe. Isso deve ser simples. Como é que é? Não tem como porque a bola é grande demais? Macacos viraram seres humanos? Não. Matéria surgindo do nada? Impossível. Poxa vida, tudo que poderia provar o surgimento de vida primata numa bola voadora do acaso não pode ser provado usando ciência de verdade. Então, é melhor ficar idolatrando pontos de luz no céu como um brinquedo caro e fazer de conta que isso prova o globo. Paciência. Acreditar que os absurdos do globo são possíveis e não conseguir provar sequer um deles faz dessa religião realmente difícil de levar a sério. A Terra é plana e Deus existe, então. Lidem com isso. Essa aula em dedução lógica foi um oferecimento de Deus existe porque do nada, nada surge. Se a ISS fosse real e tivesse em órbita, faria muito mais sentido circular o globo de norte a sul. Dessa forma, ela poderia observar todo o globo enquanto ele gira no seu eixo, e a ISS circula acima dos polos. Mas a ISS não faz isso porque, além de ser uma farsa absoluta, é impossível circunnavegar a Terra de norte a sul, independente do que canais de mídia dizem sobre exploradores aleatórios que supostamente fizeram isso. Para aqueles que vivem no século XVIII e ficam enviando vídeos da NASA ao vivo para o inbox da página, achando que realmente existem maçons no espaço, fazendo de conta que estão vendo o nível do óleo e trocando os pneus da ISS. Se você acha que Hollywood consegue fazer filmes no espaço com orçamento de 100 milhões, mas a NASA não consegue com 18 bilhões, então não posso te ajudar a sair do engano. Você gosta de ser enganado? Ser enganado é seu filme favorito. A Estação Espacial Internacional parece um centro de reciclagem para sem-tetos espaciais. Nenhum eletricista que se preza iria permitir um serviço de cabeamento tão porco igual a NASA mostra em seus vídeos. Falando sério, esses cabos e cabelos soltos são um risco operacional no laboratório mais avançado da pseudociência. Um simples curto ou fio de cabelo solto poderia comprometer a missão inteira. Será que não existe verba para um curso de cabeamento ou EPIs para esses cientistas com doutorados e mestrados no orçamento bilionário da NASA? Claro que não precisam disso. São atores e aquilo é um estúdio de gravação. Por isso que tem cabos por todos os lados, lixo aleatório espalhado pela estação, atornautas tocando violão e gravando vídeos musicais vestidos de macaco. Não existe qualquer risco operacional de verdade na estação de mentirinha da NASA. A palavra planeta significa estrela errante. A tradução bíblica significa enganadores. Ao contrário de todo o exército dos céus que giram ao redor da estrela Polaris, os planetas orbitam o Sol, Hélios, ou Apolo, com Saturno como o rei. Por isso que a NASA é
tão obcecada com Saturno e Apolo. Eles veneram esses astros como os sacerdotes da Babilônia.